Hoje vamos conversar com o professor César Martins, professor do Departamento de Morfologia aqui do Instituto de Biociências, e que atualmente é o diretor desse instituto, né? E não só o diretor, ele é a pessoa que fomentou e que sugeriu e que criou esse programa chamado Resgate Histórico de Bebê, né? Que seja um começo de uma história muito longa, que permaneça para sempre dentro desse instituto. E é o professor César que vai, então, hoje nos falar um pouco da sua visão sobre o IB, do que você vê tanto do passado quanto do presente, mas a sua visão no sentido de docente, no sentido de diretor do Instituto. Tudo bom? Muito obrigado por estar aqui, mas você tinha que estar. Imagina. Portanto... Imagina, eu que agradeço até todo esse grupo, né, de colegas que estão se envolvendo. É uma iniciativa da direção, mas como direção nós não temos quase forças nenhuma para tocar esse trabalho se não contássemos com esse grupo de apoio, com você, com vários docentes, técnicos administrativos, né, envolvidos, né. Bom, é interessante falar um pouco desse resgate histórico. Por vários momentos, alguns colegas até me questionaram que parece que se importar com a história do IB era algo bastante típico de alguém que tivesse nascido nessa casa, que não é o meu caso, né? Eu venho de fora, cheguei aqui já como doutor, pleiteando uma vaga já de docente, embora eu tenha chego com numa vaga de pós-doc, mas fiquei pouco tempo nela, né? Então a minha história é que eu chego aqui em 2000, com uma bolsa de pós-doc, mas já inscrito no concurso no Departamento de Morfologia. Tá. E acabei ficando alguns poucos meses com esse pós-doc, porque fiz o concurso e aí fui contratado no início, precisamente no dia 23 de março de 2001. Então não tenho aí, basicamente não fiz ainda 18, tenho 18 anos de casa. Eu considero que eu cheguei no IB, na Unesp, já num momento histórico, né? No qual isso aqui já estava muito bem sedimentado, né? Muito diferente, provavelmente, da história que muitos colegas estão trazendo, né? Que chegaram aqui em momentos bastante distintos, né? Tem colegas que chegaram aqui como alunos e como alunos fizeram uma contribuição significativa no sentido de fazer parte das primeiras turmas, né? Isso enquanto a primeira turma não se forma, né? Nós não temos ainda uma escola propriamente dita implementada, e a partir dali, boa parte dos nossos primeiros alunos continuaram, né? Inclusive como docentes, construindo. Eu já chego num momento, né, comparando a nossa história, que é de 55 anos atrás, e eu cheguei aqui há 18 anos, né, então é uma história bem recente. Isso não quer dizer que nós não tenhamos bastante mudanças, né, nesses últimos anos, né, embora eu possa dizer, no momento que nós chegamos, nós não precisamos mais, não foi preciso mais amassar barro, né, as ruas estavam asfaltadas. Os problemas foram outros. Os mais velhos destacavam isso sempre. Sim. Você não amassou barro, como nós. Mas eu entendo amassar barro no sentido de que tinha barro efetivo mesmo e existiam grandes problemas. Os problemas acho que continuam, né? Num outro formato, talvez. Mas as problemáticas continuam de ensino, né? Acho que hoje nós vivemos um momento bastante, talvez até crítico, né? Do ponto de vista do ensino, da educação em nível superior. Acho que nós estamos aí num momento no qual a própria sociedade nos questiona, né? Em termos de gastos, em termos de que se nós estamos cumprindo de fato a nossa função, né, de retornar profissionais, de retornar conhecimento. E do ponto de vista político, né, se temos por um lado uma sociedade que parece que olha para nós, poxa, será que vale a pena esse investimento? Aí temos também, por um lado político, o sentido de que a nossa existência como universidade pública ela começa a ser questionada, né? Então é um momento, acho que, bastante crítico. Acho que nós estamos num momento que vai, provavelmente daqui a uns 30, 40, 50 anos, nós vamos olhar para trás e falar, olha, ali por volta de 2020 tivemos uma mudança. Eu só espero que essas mudanças sejam boas. Eu acho que a gente tem que estar aberto, que nós somos, acho que de certa forma, nós sempre somos também muito conservadores, né? A gente fica meio receoso de mudanças, mas acho que nós temos que estar abertos às mudanças, mas ao mesmo tempo também temos que ser bastante reflexivos, né? Chegamos até aqui, acho que é uma história de sucesso, não tenho dúvida disso, e agora temos que pensar muito bem, né? Para onde queremos, né? Qual é a nossa visão acadêmica, qual é o nosso modelo de universidade que queremos, mas nunca perder, eu acho, a direção da missão básica, que é retornar para a sociedade, retornar bons profissionais,
retornar conhecimento, acho que isso é importante, né? E eu percebo que a sociedade ela quer mais do que profissionais, ela quer mais do que biólogos, biomédicos, médicos, agrônomos, e nós temos condições de dar mais. E aí eu assumo, né, assim, vamos assumir a nossa parte da culpa no sentido, parece que nós também nos fechamos muito, né? Estamos aqui contribuindo, produzindo conhecimento, mas a gente se preocupa demais com o conhecimento intrínseco de uma linha de pesquisa que nós trabalhamos, ou de uma linha de ensino, que nós estamos externando isso, formando um profissional, estamos externando isso numa publicação científica, ou mesmo numa ação extensionista, mas eu acho que nós podemos fazer mais. Principalmente na sociedade, né? Num país como o nosso, que ela é carente de tudo. Né? E aí eu acho que é o momento da gente pensar de como transformar essa nossa universidade, esse nosso conhecimento, essa nossa ação numa interação mais efetiva. Acho que esse é um ponto, uma direção que nós precisamos, para que nós venhamos a ter um respaldo maior da sociedade. Isso é fato hoje. Nós não, como é que fala? Nós, do ponto de vista assim, a academia não representa, de certa forma, a sociedade não nos olha com bons olhos. Isso é real. Sim. Sabe que é importante ter uma escola pública, sabe que é importante formar profissionais, mas se você for lá e perguntar, vamos gastar 2,5 bilhões por ano com a Unesp ou não, eu tenho certeza que a maior parte da população do estado de São Paulo vai dizer, não, vamos usar esse dinheiro em outra coisa. Então acho que é um momento um pouco crítico em relação a isso. E você, pegou esse momento agora, você está aqui desde 2001 como professor, né, desde 2000 já como pós-doc, e nessa evolução você chega agora como diretor, né? E qual foi a sua percepção de, veja, não sendo uma pessoa que tem uma história mais longa aqui, assume a direção e convivendo com pessoas que têm história mais longa que você, além disso que você já colocou, como que você sentiu esse ambiente? Gilson, acho que essa questão de nosso tempo aqui, acho que isso também é muito relativo, né? Às vezes você pode vivenciar em 5 anos o que uma pessoa às vezes precisa de 10 anos para vivenciar, então isso acho que é muito... acho que isso é plenamente humano, né? Cada um tem uma dinâmica de interação e de dinâmica de forma de trabalhar, e isso acho que é muito relativo. Eu considero a minha história aqui dentro relativamente curta, mas ao mesmo tempo eu sempre fui muito dinâmico. Embora eu sempre fui um docente muito dinâmico, eu também não me envolvi com tanta coisa assim. Né? Acho que nessa minha vivência, eu cheguei, do ponto de vista acadêmico, né? Sempre trabalhei nas minhas disciplinas, sempre tive um envolvimento bastante efetivo com pesquisa, fiz muitas atividades, desenvolvo ainda muitas atividades de extensão, tive algum envolvimento, posso dizer, de certa forma político, estando à frente do departamento de morfologia por 2 gestões como chefe, vice-chefe também por 2 vezes. Estive à frente da Fundibio como diretor executivo, depois como diretor-presidente, mas assim, do ponto de vista de gestão, eu ainda acho isso bastante limitado. Né? Eu acho que poderia ter tido um envolvimento maior, por exemplo, nunca fui coordenador de curso, nem de graduação, nem de pós, acho que isso teria trazido mais bagagem, mas ao mesmo tempo, embora essa experiência, essa história ainda curta, mas essas vivências aí que eu coloquei, eu acho que elas me permitiram conhecer um pouco a universidade, né? E isso me fez colocar com bastante segurança, há 2 anos atrás, nessa condição de me candidatar a uma vaga, de fazer um projeto aí, voltado para o Instituto na qualidade de diretor. Eu reconheço que, de fato, essa nossa vivência acadêmica, acho que ela é importante para isso. Né? Eu acho que o fato de ter estado à frente de várias linhas nossas, né? Ensino, pesquisa e extensão, acho que isso é importante, porque não dá para discutir instâncias dos nossos colegiados, de reitoria, ou mesmo internamente, né? Como é que eu vou discutir extensão com a comunidade, ou mesmo com a administração superior, ou pesquisa, ou ensino de graduação e pós, se eu não, se eu não participei disso, né? É igual querer discutir religião, se eu não estudei religião, não sou uma pessoa religiosa, ou qualquer outro assunto. Então eu acho que, embora eu ainda acho que a vivência minha ainda era limitada, mas ela ainda era suficiente para me colocar nessa situação desse envolvimento. E é um aprendizado, né? Acho que eu aprendi muito com isso. Acho que uma característica boa que eu sinto que eu tinha era ser dinâmico, né? Eu não deixo para amanhã. E algo que eu assumi com o professor Luiz Fernando, que é o vice-diretor hoje, né? A gente tem uma demanda muito grande. Não dá para as solicitações, as demandas chegarem na nossa mesa e ficar lá e a gente ficar pensando, né? A decisão tem que ser tomada.
Isso é importante. E a gente assumiu isso assim. Podemos até errar a decisão, mas ela tem que ser tomada e a gente arca depois. Erramos, né? Temos as nossas limitações, acho que todos nós temos, mas o importante, é uma percepção que eu tinha, o importante era se colocar também assim, uma gestão, uma administração aberta para a comunidade, né? Acho que isso é importante. Se a gente não, às vezes não se mostra tão aberto, é porque também a gente não consegue, né? Tem limitações, a gente tem, o diretor e o vice são 2 pessoas, né? Que tem, cada um deles, 40 horas por semana. Mas ao mesmo tempo a gente tenta dar esse retorno, esse respaldo para qualquer um que nos procura, né? Está muito próximo da comunidade e articular com as nossas diferentes instâncias. Tem que ter essa capacidade hoje, né? Acho que a comunicação é tudo, né, Gilson? A gente não conversar com as pessoas, mesmo com aquelas casas que você não gosta, tem gente que você não tem, você fala, vou ter que ir lá discutir, porque tem pessoas que não são, como é que fala? Você sabe que você vai participar de uma reunião ou ter alguma discussão com elas e você vai sair dali você não vai sair, de certa forma, feliz com aquela discussão, com aquela reunião, mas isso tem que ser travado, né? Então isso nós temos tentado colocar uma gestão mais próxima, mesmo com as nossas dificuldades, porque embora sejamos um instituto relativamente compacto, né, mas nós somos 13 departamentos, né? Eles são espalhados, né? E nós tentamos estar presente, visitar as pessoas, receber as pessoas. São 13 personalidades. São 13 personalidades. E aí nós temos que nos articular com mais 33 unidades como nós. E todas totalmente diferentes, algumas menores, outras maiores, cada um com seus problemas. E além das unidades, temos que nos articular o quê? Com os nossos órgãos colegiados, com uma reitoria, com o reitor, com pró-reitorias. Então tem que ter uma dinâmica aí bastante intensa. Eu acho que isso é algo que a gente tem conseguido, que faz parte da minha forma de trabalhar. Eu acho que isso tem sido muito bom, porque se você não for dinâmico, não for rápido, eu acho que as coisas se acumulam, acho que a comunidade vai ficar aguardando um retorno que não vai vir, e você vai se estressar e talvez fique até doente com isso. Então acho que isso sempre foi acho que isso tem sido bastante saudável. Mas continua sendo um aprendizado. Eu acho que a gente erra, acho que eu tenho sido bem pé no chão para isso. Somos limitados, isso é um ponto importante. Falo para as pessoas, foi o que eu pude fazer. Mas o mais importante é isso, né? Estamos aqui abertos, queremos contribuições da comunidade, abrimos, acho que isso é importante, né? O diretor, ele não tem condições de pegar tudo nos seus braços, mas ele tem condições de permitir que as mentes trabalhem, acho que isso é importante. E nós temos recebido, a gente tem uma comunidade boa, acho que esse é o bom do IB. Né? Gente ruim no serviço público tem em todo lugar, nós também temos, mas aqui, felizmente, boa parte da nossa comunidade, docentes administrativos, são extremamente atuantes, e é isso que tem nos dado, inclusive, sobrevida nesse momento. Nós estamos num momento crítico, né? Nós perdemos aí cerca de 30% do nosso quadro nos últimos anos. E nós estamos conseguindo, com remanejamento de gente, com readequação, a gente está conseguindo sobreviver. E a gente tem um quadro de servidores realmente muito bons, né? Docentes, técnicos administrativos, que têm trazido bons projetos, e nós só temos, né? Há pouco tempo, um dia desse, recebi elogio de uma ação nossa, e falei assim, não fiz nada, só deixei as pessoas trabalharem. Falei, o IB gastou só R$127 para fazer uma placa para pôr lá numa porta. E aí é uma ação que está tendo um respaldo, que a reitoria está nos elogiando. Então são essas ações, mas são porque são pessoas que estão fazendo. Né? Então acho que esse é um papel importante do gestor. Né? Às vezes até brinco com os colegas, é só não atrapalhar, deixa as pessoas que querem trabalhar. Né? E os que quiserem atrapalhar, você segura eles um pouquinho e deixa os que querem trabalhar, seguirem o caminho. Acho que isso para nós é muito saudável pela própria história do IB, né? Ele vem de uma história um pouco diferenciada e isso, acompanhando hoje até as outras unidades, né? Não menosprezando a estrutura das outras, mas que eu também conheço pouco, mas existem determinadas discussões e problemas que eu acompanho nas outras que aqui eles nem existem. E quando eles existem, eles param nas nossas equipes, nas nossas sessões, nas nossas diretorias, porque são eficientes e resolvem, né? Isso nos dá mais fôlego para trabalhar com questões mais amplas, acadêmicas, articular outras propostas. Eu acho que o IB ele foi assim, acolhedor dentro do que você está falando, mas que boa parte disso, pelo que eu percebo, esse acolhimento vem também da forma como você se posiciona, né? E que, pelo que você me conta, foi fundamental. Porque isso eu vejo assim, uma pessoa que lida com ciência, teoricamente, ela deveria ter essa postura. Porque faz parte do cientista saber que ele não tem a verdade na boca. Faz parte do cientista enxergar as coisas de vários ângulos. Faz parte do cientista, né, querer agregar pessoas, se entusiasmar com as coisas. Faz parte do cientista isso daí.
Isso não quer dizer que geralmente ele é chato também, né, cientista? Não, sim. Ele é chato, mas ele sabe que ele tem que ser flexível. É que nem um bom empresário. Ele é focado, ele é chato, mas ele sabe que ele tem que ser flexível. Então é a dureza com a moleza, as duas coisas têm que estar juntas, porque se ele for muito, ele quebra as pernas, né? E isso é um perfil interessante, porque na nossa história do IB, você, das pessoas que eu conheci pelo menos, você me parece que foi a pessoa mais comprometida com pesquisa, que está assumindo a direção, na minha percepção, né? E só que você não é só comprometido com pesquisa. Você, além de ser um pesquisador renomado, uma pessoa forte dentro da ciência, você tem outras coisas que você faz e que eu não sabia tanto, né? E que você faz outras coisas também. Você está envolvido com extensão, está envolvido com isso, com aquilo, né? Com educação. E esse é o seu perfil. Agora, isso tudo casa com o que você está falando. Ok. E o seu desempenho está aí. E como que você vê dentro do sistema universitário hoje, né? Como que você vê essa questão da dicotomia aula e pesquisa? Bom, o que você faz para você é uma coisa que você tira assim, de letra pelo jeito, mas você sabe que não é bem assim, né? Sempre me chamou um pouco a atenção até o formato que é a administração superior. Por exemplo, a nossa estruturação hoje é a Unesp, né? E boa parte das universidades tem pró-reitorias. Nós temos uma pró-reitoria de graduação, uma de pesquisa, uma de pós-graduação, uma de voltada para a administração, que a nossa é a pró-reitoria de planejamento, estratégia e gestão, e a pró-reitoria de extensão. E, na minha visão, isso vem de encontro, eu sei que existem algumas diretrizes algumas colocações das diretrizes de base da educação do Brasil que determinam um pouco isso, mas na minha concepção, nós, como universidade, nós estamos aqui para ensinar, mas como universidade. Mas para ensinar, se eu não buscar o conhecimento na sua fonte básica, fundamental, eu vou ensinar, eu vou ter que ler, vou ter que estudar para ensinar. Se eu não buscar o conhecimento, vou ter que pegar o conhecimento que alguém produziu. Concorda? Vamos imaginar, vou ter que ler os artigos que alguém publicou. Logo, já estou começando a história defasada, né? Eu vou ensinar alguma coisa para o meu discípulo de um conhecimento que já está meio defasado, porque alguém buscou aquele conhecimento. E aí vem a pesquisa, né? Não tem como nós fugirmos disso. O ensino de qualidade ele tem que estar atrelado a uma pesquisa de qualidade feita aqui. Acho que esse é o nosso diferencial. Então, ensinar por ensinar, a gente está cheio de escolas e faculdades por aí. E o ensino diferenciado, inclusive as grades curriculares, né, são muito semelhantes. Onde é que está o diferencial? O diferencial essencial está na busca do conhecimento que uma boa universidade consegue colocar, com um bom quadro de pesquisadores e cientistas, né? Então, acho que esse é um ponto importante. Acho que nós não temos que perder o perfil, né? Nós não somos uma instituição de pesquisa, somos uma instituição de ensino. O nosso objetivo primeiro, nossa missão primeira é divulgar o conhecimento no profissional. E a chave para isso é ter uma busca constante do conhecimento, para que eu coloque ele em primeira mão no meu profissional, né? Senão, nós vamos repassar o conhecimento sempre meio defasado, ou até ter que comprar esse conhecimento de alguém, né? Acho que isso é mais importante, pensando numa política de pesquisa em nível nacional, né? Que é o problema de você não investir em pesquisa, né? Eu estou pensando aí na pesquisa para gerar o conhecimento para formar alguém, mas a pesquisa vai além disso. Ela vai gerar novos conhecimentos aplicados, né? Inovações, e a gente está aí com N exemplos no Brasil, o quanto que as pesquisas na área agrária possibilitou as melhorias na agricultura, ou mesmo na área tecnológica, envolvendo inovações, produção de vacinas, fármacos, o quanto que isso é importante. E nesse cenário, né, dessa pesquisa mais inovadora aplicada, vem essa interação mais efetiva com a sociedade, que é o que nós chamamos de extensão, né? Então, assim, se eu tiver um ensino um ensino expressivo, ligado a uma boa fomentação de pesquisa, na busca por conhecimento, a extensão é uma consequência lógica disso. Eu já falei isso até para os nossos pró-reitores de extensão e pesquisa. Se nós tivéssemos muito bem formatado a nossa política de ensino, de graduação e pós, e na nossa política de pesquisa, essa interação, essa via de mão dupla com a sociedade, não precisaria nem ter uma pró-reitoria de extensão. A extensão seria consequência. A extensão é sempre a consequência. Desde que a instituição ela olhasse, né, e deixasse claro que nos planos político-pedagógicos dos cursos, nos projetos de pesquisa, teria que ter esse viés de interconexão.
Tá? Então, acho que isso... E é interessante, quando você olha para universidades aí mundo afora, você não encontra claramente lá um departamento, uma pró-reitoria, uma área com esse viés, porque ele existe naturalmente. E eles têm interação, porque como universidade, acho que nós temos que ter essa conectividade com a sociedade. E é o nosso problema hoje, né? A sociedade olha para nós e fala, manter essa estrutura aí é legal, forma pessoas, mas custa muito caro. Talvez porque nós não estamos tendo essa conectividade mais efetiva com a sociedade. Por quê? Porque, na realidade, as nossas políticas universitárias, elas não são muito efetivas nesse sentido. Cria-se uma pró-reitoria de extensão, mas hoje, o formato hoje que a nossa pró-reitoria de extensão trabalha, ou tem trabalhado, sinto que parece que estão querendo mudar, mas não é complicado, nós somos muito, de novo, nós somos conservadores, né? Para você mexer numa estrutura como essa, parece que vai levar um século. Mas o formato que a nossa extensão vinha, ela era uma extensão puramente assistencialista. Parece que alguns até usavam, né? Quando você interagia com a sociedade, era como se fosse para fazer alguma coisa do ponto de vista social. Não, a extensão é mais do que isso. Tem empresário lá fora, inclusive, querendo pagar caro pelo conhecimento que está aqui dentro. Isso é extensão também, essa interação. Eu tenho conhecimento que eu posso vender lá fora para o mercado, na forma de prestar um serviço, que tem mercado querendo comprar. Esse fluxo, né, ele hoje é meio barrado, né? Está melhorando. Alguns anos atrás, se você falasse em uma interação com o mercado aqui, era como se falasse um palavrão. Está mudando, mas continuamos ainda com barreiras bastante grandes. Então, na minha visão, o que a gente precisa hoje é isso, é uma clareza do nosso ensino, da noessa pesquisa, para que ele externe algo mais além do que paper, que é o que a pesquisa gera. Paper, hoje parece que é só ter um paper expressivo numa revista de alto impacto. Não, eu quero mais do que isso. O que ele está gerando de fato de melhoria na qualidade de vida das pessoas. E o ensino também, gerar algo mais do que simplesmente formar aqueles pacotinhos de turma, né? 30 graduandos em biologia, 30 em biomedicina, 30 em nutrição, 30 sendo formados anualmente. Não, nós temos potencial para isso, né? Como eu coloquei já, nós temos como o IB. Isso aí qualquer universidade, um quadro de recursos humanos bons, né? Pensa hoje que o IB tem mais de 140 docentes, né? Todos doutores, né? Todos em plena capacidade de correr atrás e de gerenciar melhor essa produção do conhecimento, esse ensino, para que tenhamos uma sociedade mais próxima. Né? Essa questão que você coloca, né? Quer dizer, eu vejo assim também a extensão como uma consequência. Né? Mas para ter extensão, tem que ter uma formação humana diferente. Porque senão o indivíduo vai ficar fazendo pesquisa, o outro vai ficar blá 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 dando aula e a coisa não vira. Né? E como que você vê toda essa massa humana que a gente está recebendo, né? E como que você vê a questão da universidade lidando com os valores humanos desse profissional? Porque eu já vou te adiantar uma coisa. Nos meus livros eu coloco isso. O profissional precisa de 3 coisas. Conhecimento técnico, conhecimento geral e noções de boas práticas. Né? Como que você vê isso dentro do IB e da universidade como um todo? Fique à vontade para... O que eu havia comentado, Gilson, logo no início, acho que hoje a gente está vivendo um momento um pouco diferente, né? Eu acompanho hoje, por mais que a gente às vezes é um pouco, posso dizer, saudosista e fica sempre dizendo, na minha época era diferente, mas as coisas mudaram bastante, né? Então o jovem que está chegando hoje na nossa sala de aula, ele é diferente. Agora, ele tem que ser igual? Também acho que não, né? Não. Como não foi, não tem como ser. Como não foi igual na minha época, não foi igual na época dos meus ser. pais e assim sucessivamente. E aí é que acho que o ponto crítico nosso agora é discutirmos, refletirmos, espera um pouquinho, mas como encararmos esse momento? E às vezes nós não estamos preparados para isso. É isso que eu né? A gente só sabe, parece que a gente só pega, só sabe criticar, mas o aluno hoje ele não fica mais na sala de aula, ele não tem respeito pelo professor, enfim. Eu sei que tem um conjunto de consequências, e às vezes aí vem talvez uma questão que a gente discute a todo momento, parece que ele não vem mais de uma história familiar como nós vimos no passado, mas eu acho que é um momento, isso é geral da sociedade, né? Sim, no mundo... É um nível de interatividade diferente. Hoje as pessoas, é muito mais fácil interagir com uma dessas maquininhas, né? Nós estamos aí toda hora, um celular, um aparelho,
pelas mídias eletrônicas, e essa relação humana que tinha um valor maior no passado para nós, hoje ela parece que se perdeu, não sei. Não sei se é isso. E hoje as ações humanas são muito mais centralizadas no indivíduo, né? Concorda? Sim. O indivíduo não tem mais nem que ir no banco pagar uma conta, concorda? Antes ele iria lá, né? Tinha que ficar na fila, conversando com alguém. Agora ele faz tudo do celular, né? Pensa quando eu comecei, eu me lembro que no meu primeiro ano de iniciação científica, não faz tanto tempo assim, não vou falar a data, mas eu tinha que ir na biblioteca para acessar uma base de dados chamada Biological Abstracts, que muitos, não precisa ser tão antigo para conhecer isso. Hoje eu não preciso sair mais da minha sala, eu acesso tudo, né? É a sua casa. As nossas bibliotecas estão até se reinventando, porque se ela fica lá com uma prateleira de livro empoeirada, ela vai ser fechada. Então, nós vivemos um momento ímpar, diferente, e o que eu percebo é que nós também não estamos sabendo lidar com isso, né? Toda hora o professor está indo lá para a sala de aula e está querendo que o aluno fique lá 4 horas sentado, ouvindo ele dar aula que nem eu tive há 25 anos atrás. Então, acho que isso, a gente precisa de uma boa reflexão nesse momento para como encarar essa sociedade. Ela é diferente. Ela tinha que ser igual a nossa? Não, acho que ela mudou. Não, mudou, sim. E o pior de tudo, eu não sei como ela vai ficar daqui a 10 anos. Né? Como que eu vou traçar parâmetros educacionais, né? Nós começamos a discutir uma reestruturação de curso que demora 5, 6, 7, às vezes mais anos. Ou começamos a discutir uma perspectiva de criar um curso, né? Então, você imagina, eu vou começar a discussão de criar um curso novo para ser implementado daqui a 5 anos, sendo daqui a 10 anos pode ser que ele não seja mais interessante para a sociedade. Algumas coisas não estão acompanhando a velocidade. Então, a gente não... Né? Isso eu estou falando dentro do cenário do meio acadêmico, que é onde nós temos, vamos modéstia à parte, as mentes pensantes. Concorda? Se nós não conseguimos, né, ter reflexões no nível talvez apropriado para conseguir entender esse mundo como ele está, ou conseguir projetar como que esse mundo como que a sociedade vai estar daqui a 5, 10 anos, né? Como é que nós podemos exigir que a sociedade mande para nós crianças ou jovens com uma formação familiar ou uma formação lá do ensino fundamental, médio, diferenciada, né? Ou diferenciada não, ou num padrão que nós parece que queremos, mas que, na minha visão, eu também acho que não temos que querer isso, né? Acho que temos isso, é uma mudança de comportamento e que nós precisamos, de fato, com talvez a máxima urgência, analisar e tentar entender isso, né? Como encarar agora esse novo nível, esse novo modelo de conectividade das pessoas. É diferente, né? É um pouco preocupante, acho que né? Porque eu sou biólogo, como muitos aqui do IB, e a gente sabe que somos humanos como somos devido às conectividades humanas, né? Pelo que consta, um dia nós eliminamos todos os outros homo da face da Terra, convivemos aí com mais ou menos uma meia dúzia de espécies, não é isso? E ficou só o Homo sapiens, parece que ficamos só nós porque nós nos comunicávamos melhor do que ninguém. E pelo menos do ponto de vista social, nós estamos deixando um pouco isso, né? Estamos nos comunicando... Talvez até estamos nos comunicando, mas via uma máquina, daqui a pouco a gente nem vamos precisar mais comunicar. Nós estamos perdendo elementos da comunicação. Daqui a pouco eu vou ter elementos virtuais, eu não preciso mais me comunicar com um amigo, com você. Posso me comunicar com um elemento virtual e aí vou viver sozinho? Já conversa? Você vai precisar de alguma coisa hoje? Não é uma pessoa que está do outro lado da linha. Então acho que isso é um grande desafio nosso. Né? Porque nós não estamos nem sabendo lidar com o momento atual, que ele já está aqui. Voltando para a nossa problemática, o nosso aluno está aqui, não é? Na nossa sala de aula, quizás conseguir vislumbrar e daqui a 10 anos, onde vamos estar. Então acho que isso é um desafio. Eu acho que a universidade ela tem que se reencontrar, tem que se, né, ver como você está colocando. Já que você falou nisso, de o futuro, como que você vê o IB daqui 5 anos, sei lá, nós estamos 18, daqui 2019, 2025 mais ou menos, porque 2022 é um ano crítico, daí 2025 e mais 20 anos. Como que você vê o IB? A curto prazo, né, onde você vai estar um pouco mais comprometido, e a médio prazo e depois... A médio prazo. Olha, eu, nesse contexto que nós estávamos comentando, né, eu de fato tenho dúvidas que caminho nós vamos tomar em relação a
esse novo formato, talvez, de ensino, de interação com a sociedade, mas eu acho que a nossa perspectiva é nós nos interarmos mais com a sociedade, talvez nessa linha extensionista, né? Mas continuando com as nossas linhas de ação, né? Ensino, pesquisa, mas uma interação mais efetiva, né? Porque eu acho que essa é a missão da universidade, ela está aqui, ela existe para a sociedade. E uma universidade pública, vamos ser pé no chão, mais ainda, né? Concorda? No sentido que nós temos uma sociedade que nos mantém. Agora, no nosso modelo de universidade pública ou de uma outra universidade qualquer, eu acho que nós não tem como nós fugirmos de uma direção, de uma conexão com o mercado mais efetiva, não é? Eu acho que educação, ciência, como outras áreas, saúde, segurança, eu ainda acho que é um problema que o Estado tem que ter sob controle, né? Eu não consigo visualizar como o Estado jogar a educação superior, por exemplo, num país que nem o Brasil, na mão da iniciativa privada. Né? Acho que talvez em algumas sociedades um pouco mais amadurecidas do que nós, talvez isso poderia até funcionar. Mas nem sei, porque talvez não também. Mas num país que nem o Brasil, eu acho que isso ainda é algo... Educação é estratégica demais para o Estado simplesmente deixar para o mercado e ver o que acontece. Sim. Eu acho que o mercado brasileiro ele é muito mercenário, né? Uhum. Parece que se você olhar na faculdade particular, ela quer vender para você o curso, ela não está preocupada. Vai ser um bom profissional, ele vai contribuir lá com a sociedade, ele vai ser um profissional expressivo. Parece que, eu não sei, eu não sinto isso, esse comprometimento. O nosso empresário parece que ele não vê a educação como algo importante. Diferente, talvez, se você for no mercado americano, parece que é uma visão... Ela é mercadológica, ele quer ganhar dinheiro, mas ele está muito preocupado com a contribuição. Ele quer ganhar dinheiro, mas quer ganhar com respaldo da sociedade, com respaldo do profissional que ele formou. Eu não sei, eu sinto que parece que isso não existe no Brasil. Sim, tá? Não tenho andado tanto pelas faculdades particulares, não tenho tanta vivência, mas é um sentimento meu da pouca vivência que eu já tive. Tem algumas exceções, mas é isso que você está falando. Mas independentemente disso, eu acho que, falando aí de educação e ciência, o Estado não pode abrir mão disso. Acho que, pensando em educação e ciência, abrir mão disso significa assinar uma condenação a longo prazo. Que é um ponto estratégico. Né? É um ponto estratégico, você concorda? Pensando, se eu não investir na busca de conhecimento em ciência, significa que nós vamos ter que comprar conhecimento, isso é fato. Sim. Não é? Tá? Então, e a gente tem os N exemplos de benefícios que a nossa sociedade tem hoje de investimentos do passado. São investimentos baratos em ciência? Não, mas o retorno é centenas de vezes maior do que aquilo quando se desenvolve um produto, é uma melhoria, né? Concorda? É um medicamento que melhora a vida das pessoas e aquelas pessoas não vão sobrecarregar a fila de um hospital nosso mesmo, do Estado, né? Melhoria na qualidade de vida de uma população que vai viver mais, vai trabalhar mais, vai produzir mais. Então é algo bastante, para mim, assim, até simplista demais para um Estado ficar até titubeante, né? Ou para um governista ficar na dúvida o que faz com recursos. E aí, nessa questão acho que da busca do conhecimento e da educação, elas estão ali entrelaçadas, né? Agora, temos que nos fechar, como algumas pessoas, não, o Estado tem que bancar tudo? Eu acho que não. Primeiro, tem uma iniciativa privada, um mercado aí fora que quer contribuir, acho que quer contribuir, mas o Estado tem que cuidar disso. Agora, tem como fazermos isso de uma forma saudável? Eu acho que tem. Principalmente se o Estado, com uma visão social, estiver olhando para isso, né? No sentido de tirar esse peso. Acho que esse é um problema nosso hoje. O ensino, a busca pelo conhecimento da pesquisa tem um peso muito grande do Estado. Por uma própria culpa do Estado. Olha, vamos olhar para a nossa universidade. A nossa estrutura hoje, Gilson, ela é amarrada. Se alguém bater naquela porta ali e falar para o César, diretor do IB, eu tenho aqui, quero doar R$1 bilhão, eu tenho que falar, eu não posso receber. É meio absurdo isso, né? Sim, sim. E até há 5, 10 anos atrás, alguém ia falar que era crime eu receber, que não... Não, é crime receber hoje. E a universidade tem feito muito, muito pouco em relação a isso. E nós estamos aí agora, nosso exemplo hoje, o Unesp, né? Numa situação que o nosso recurso governamental mal paga os nossos salários. Nós temos muita coisa para fazer, nossos prédios precisam ser mantidos, né? Precisam manter nossos cursos. E aí boa parte da nossa manutenção vem desse dinheiro estatal. Podemos ter outras fontes? Acho que podemos e devemos buscá-las, para tirar esse peso do Estado, sem perder esse viés, né, dessa preocupação
que educação e ciência é uma questão de ordem maior, de importância de um povo, não é de uma empresa da educação, não é não. O Estado tem que cuidar disso, é um bem da sociedade. Mas nesse caminho, você não acha que essa relação que ela vai ser inevitável com o sistema econômico privado, né? Vai ser uma coisa inevitável. E será que nosso corpo de docentes, principalmente, vai ter força para ter uma relação sadia? Porque se nós formos fortes, nós podemos ter uma relação sadia. Se nós formos fracos, nós vamos ser engolidos. Como você vê isso? Mas aí nesse ponto não é talvez abrir a instituição para o mercado, mas ao mesmo tempo fazer uma aproximação lenta, sadia, de forma até que a nossa cultura, né, o nosso docente não está preparado para isso. Nós temos aqui no IB um exemplo disso, a gente tem várias potencialidades de laboratórios que trabalham, que dominam tecnologias em pesquisa, que tem um viés de aplicação, mas devido à natureza do nosso próprio pesquisador, de cientista, ele se apega muito mais a uma questão biológica, de natureza fundamental, do que a aplicação daquilo, né? Mas eu acho que nós temos sim condições de avançar nisso, para que essa potencialidade do conhecimento a gente consiga, não que nós como pesquisador, não que eu tenha que ir lá fora aplicar isso, mas que eu abra as nossas portas para que o mercado venha buscar esse conhecimento. Então acho que esse é um formato, né, que nós vamos trabalhar. Agora, aqui nós temos talvez resistência na nossa própria formação, né? Eu, que me considero de certa forma mais jovem, eu venho de uma época que não tinha, a gente fazia biologia como algo de natureza básica, fundamental. Hoje a biologia já está sendo vista de uma forma diferente. Já é uma área muito mais aplicada. Não quer dizer que nós temos que abandonar, né, a biologia fundamental, de conhecer por conhecer. Isso é fundamental, essencial, nunca podemos perder isso. Mas nada impede que possamos explorar, né, desse conhecimento o que nós podemos trazer de benefícios para uma sociedade, pensando num país que não é o nosso ainda, concorda? Extremamente pobre de muitos avanços. Né? E aí, voltando à pergunta original, em relação, então eu acho que num curto prazo de tempo nós vamos ter essa interação melhor com o mercado. Eu vejo que nós vamos ter, essa conectividade vai aumentar cada vez mais, no sentido de nós termos inclusive a iniciativa privada cada vez mais contribuindo com o que nós temos hoje tão pouco, que é a nossa receita própria. Nós temos uma receita própria, mas ela é insignificante. Aumentando essa receita própria vai nos dar mais fôlego de nos mantermos no mercado acadêmico. E isso acho que tira um peso do Estado. Acho que esse é um caminho a ser seguido. E por outro lado, do ponto de vista acadêmico, eu acho que também nós temos que, a sinalização nossa, nós temos que abrir, né? Nossos cursos são quadrados. Hoje a gente olha, até alguns anos atrás, uma pró-reitoria nossa trabalhava num formato, trabalhou até de tentar formatar, por exemplo, vamos falar dos nossos cursos de biologia, de deixar os cursos de todas as biologias da Unesp meio iguais, né? Nós já estamos vendo, não é bem isso. Né? Nós queremos que a biologia de Botucatu tenha uma cara que atrai um profissional por algum padrão mais específico, diferente de Rio Claro, diferente de Rio Preto. Perfeito. E o mais importante é permitir uma conectividade maior entre cursos, entre áreas. Né? Hoje o aluno ele entra na biologia e ele não pode fazer mais nada fora, ou ele tem muita pouca liberdade. Né? O que nós temos agora, um modelo, uma universidade americana, estou tentando lembrar o nome, uma universidade recém-criada, não existe mais carreiras. O aluno ele entra e sai fazendo disciplinas de arte grega a biologia celular. E ele sai, ele não tem um diploma. E a universidade, essa universidade, poxa, me fugiu o nome agora, ela é uma universidade particular, os cursos são pagos, e ao final, se você não se inserir no mercado, ela te devolve o dinheiro. E aí nós estamos percebendo que esse tipo de flexibilidade, ele forma um profissional muito mais preparado para o mercado do que o nosso profissional, né? Então, vamos imaginar, o nosso aluno, ele entra aqui, ele tem uma carga de horas de aula pesada, ele sai com domínio de conteúdos, né? De fisiologia, de física, de bioquímica, das várias disciplinas, extremamente pesado, mas ele
ele não desenvolveu em nada a capacidade dele de percepção do mundo, ou a visão dele política, ou a visão dele cultural, ou artística. E aí que a gente está percebendo hoje que o mercado, ele não quer o melhor profissional, né? Esse cara é o melhor biólogo que existe, mas ele não tem nem capacidade de conversar com o colega do lado, de articular ou de pensar no mundo de uma forma mais ampla. É isso que o mercado parece estar buscando, né? Quer dizer, nós vamos ter que produzir matéria-prima Acho que e o mercado vai ajustando. Agora é fácil? Isso não, né? Sim. A gente vem de uma história nossa acadêmica e que as nossas reestruturações de curso, elas focavam, né, muito mais nessa preocupação de carregar o curso, a grade com carga horária. Isso, até as nossas últimas estruturações falavam isso. Então, os cursos ficavam inchados, colocava o aluno na sala de aula, horas e mais horas com o docente e retirávamos dele qualquer capacidade que ele tinha de um tempinho extra para fazer qualquer coisa, né? No sentido de que parece que não tinha mais nada de valor acadêmico. E hoje nós estamos não. Se nós deixássemos lá uma tarde livre, oferecêssemos para ele uma aula de violão, uma aula de yoga, qualquer outra atividade, nós estamos percebendo que isso é muito mais importante do que o exagero dele aprender, né? Ou dele estudar demasiadamente fisiologia, física médica, bioquímica. Isso para mim isso está se tornando bem claro. Agora, uma coisa é achar que esse modelo é bonito, outra coisa é colocar isso para funcionar. Não é tão fácil assim, mas pelo que a gente percebe, isso já existe, né? Nas melhores escolas de outros países, as grades são flexíveis. A própria UFABC aqui, ela é um embrião nesse sentido, né? E a resistência que eles encontram lá dentro, qual é? Os professores. Exatamente. O que a gente percebe é que se você for iniciar uma escola hoje, comece dessa forma. Mas pegar uma escola tradicional, como nós, né, já estamos aqui há quase 60 anos, é mais difícil. Mudar não é fácil. Mas ainda, aí que tá, a resistência são os professores. E que ao mesmo tempo reclamam. Não é? Reclamam desse aluno que está vindo, que não aguenta mais ficar lá 4 horas, que o aluno não estuda, não abre mais um livro. Mas é aquilo, nós continuamos com esse conservadorismo. Né? Achamos que o mais importante... Né? Quando eu cheguei aqui, de novo, não faz muito tempo, eu achava que a minha aula, eu li igual um louco e queria socar tudo aquilo. Os meus slides, eu ficava incomodado que terminava a aula e eu não tinha conseguido passar todo o conteúdo. Ao longo dos anos, né, eu fui vendo, não adianta passar tudo isso, porque era muita informação, eles não pegavam uma porcentagem mínima, e daí eu cheguei à conclusão que não, que se eu reduzisse aquilo, passasse o conhecimento essencial de uma forma mais branda, até mais lenta, o resto se resolve. E o resto, se fosse necessário em algum outro momento, ele poderia aprender de uma forma mais, talvez num momento mais específico. Né? Mas eu ainda acho que é um problema, Gilson. Mas essa é uma postura que nós vamos ter que tomar. Nós não vamos sobreviver se daqui a 10 anos nós estivermos com os nossos cursos como eles estão hoje. Nós não vamos sobreviver porque ninguém vai querer estudar aqui. Então acho que esse é um ponto importante. Então daqui a 10 anos nós vamos ter que começar já olhar um pouco para isso, para que a gente tenha daqui a 5 anos, pelo menos, implementações de novas metodologias, de novas grades, e daqui a 10 anos tenhamos algo um pouco mais palatável, que seja atrativo. Porque essa sociedade está aí. Nós não vamos mudar. Não vamos mudar. Ela vem de mudanças, de efeitos históricos, de décadas. Né? E isso que nós estamos vendo agora. Daqui a 10 anos pode ser que ela já esteja mudando de novo. Por isso que eu acho que isso é o maior desafio da universidade hoje, eu acho que é esse, né? De nós conseguirmos responder essa sua pergunta. Acho que esse é o maior desafio, né? Daqui a 5 anos, daqui a 10, quizás daqui a 20, né? Sim. Então acho que isso... É ter a sensibilidade, a percepção das mudanças e a coragem para fazer as adaptações necessárias. Se a universidade tiver isso, eu acho que é o que você está me dizendo, né? Consegue. Certo? Se ela achar, por exemplo, que o problema está no aluno... Se ela ficar achando que vamos esperar que as famílias vão mandar os meninos tudo quadradinho, bonitinho. Não vai. Né? Talvez esses alunos vão mudar a família lá na frente. Mas não o contrário. Mas é isso. Mas eu acho que nós temos condições. Eu acho que assim, nós até temos ou a gente se reinventa, ou nós não vamos ter respaldo. Né? Se fosse uma faculdade particular, ninguém ia vir mais estudar aqui, nós íamos falir.
Se for uma instituição pública, já estamos começando, né? Como eu coloquei anteriormente. Sim, sim. A sociedade lá fora olha e nos acha como uma coisa meio uma aberração, que custa caro, forma a gente, mas assim, e nós nos perdemos ao longo do tempo porque eu entendo que, vamos pensar na universidade pública brasileira, ela tem um impacto muito importante, né? Quer você queira, quer não, os melhores profissionais, não menosprezando as privadas, mas os melhores profissionais ainda saem das públicas. Certeza. Mas aí que é uma falha nossa, e parece que nós nos perdemos ao longo da história de não nos colocarmos para a sociedade. Nós somos essenciais, parece que nós não deixamos isso claro, e eu acompanhando aqui hoje, nós nos fechamos, né? O nosso docente ele não quer, né? Você tem que ir lá insistir, bater na porta dele, insistir com ele, pelo amor de Deus. Deu uma entrevista para a Folha de São Paulo, que bateu aqui precisando de uma... talvez venha de uma demanda que a gente corre atrás em relação às exigências, né? Nós éramos cobrados para produzir artigo, e o artigo, concorda? Eu me enfio na minha sala, com o meu laboratório, eu mando um projeto para uma agência de fomento, eu ganho dinheiro, eu não preciso de muita... Então nós éramos cobrados de artigo e de ir lá na sala de aula comparecer lá umas horas, né? E aí vem até a história, como eu era cobrado das horas da sala de aula, a gente pegava e engordava os programas dos cursos para que tivéssemos uma boa carga horária do curso, que nos garantia até como departamento, como instituto também, quanto mais carga horária eu tivesse, era melhor. Porque carga horária era critério para contratação. Era moeda de troca. O paper, ainda é hoje, é a moeda... Paper e carga horária. É a moeda de reconhecimento. Então isso é complicado, né? E a gente vê um cenário que parece que agora, não, pera um pouquinho, qual é o impacto disso lá fora? Não é o impacto do impacto da sua revista, mas o impacto além disso. Qual é o impacto social, de fato, daqueles biólogos, daqueles físico-médicos, daqueles biomédicos, daqueles nutricionistas que o IB está formando? Qual é o impacto desses, né, 500 papers, o IB produz em média 500 papers por ano? Qual é o impacto disso? Está mudando, tem ideias novas surgindo, estão mudando linhas de pensamento, estão mudando a sociedade, estão levando benefícios. Acho que é isso que nós vamos ter que começar a articular. E não é deixar de lado, nós como IB, a gente está bem ligado à natureza fundamental de entender as coisas, né? Do estudo da biologia básica. Não é largar isso de lado, mas nos preocupar, pera um pouquinho, mas entender a biologia básica é importante, claro que é, mas nós temos que fazer essa conectividade com a sociedade de forma mais eficiente. Nem se foi simplesmente para ir lá ensinar para ela. O primeiro passo, acho que já é não ter preconceito com a aplicação. Porque como biólogo você sabe que isso é uma coisa que a gente herda lá de trás, né? Sim, tipo, acho que isso... Dinheiro é pecado, empresário é bicho e assim vai. Mas eu acho que nós temos boas perspectivas, assim. Pensando especificamente no IB, não é? Nós temos uma boa universidade, uma das melhores universidades desse país. E dentro no cenário da Unesp, nós temos um conjunto, volto à minha fala anterior, nós temos um conjunto de recursos humanos, né, muito valoroso, com grande potencialidade. O que a gente precisa, talvez, é um pouco mais de fomento para encontrar nesse nosso recurso humano, né, ou direcionar, ou discutir, e colocar esses recursos humanos numa direção mais adequada, nessas nova perspectiva de ensino, de formação, né, que nós queremos, ou numa nova perspectiva da pesquisa, né? Tá? Eu acho que é isso que talvez a gente precisa, porque nós somos, de novo, nós somos conservadores, a gente faz, a gente atua de uma forma, né, desde que eu saí lá do doutorado, parece que você pega o seu pacotinho de um problema, às vezes biológico, né, e fica naquilo, porque acaba sendo muito prático e cômodo, e às vezes não para, né, e pensa, até porque custa caro, né, você fala assim, vou parar, mudar de linha de pesquisa, concorda? Inovar numa disciplina, é fácil? Não, né, tô lá, todo mundo sabe disso, tem meu pacotinho de slides, né, é fácil lá ficar repetindo aquilo todo ano, agora se eu parar, não vou mais usar slide porque os alunos não aguentam mais isso, vou para a lousa. Dá trabalho essa mudança. Vou gerar uma videoaula agora diferenciada, né, vou gerar uma animação. Então essas barreiras, elas existem, são naturais, porque nós também somos conservadores, a gente não... Por mais que você pegue alguém mais ávido pela mudança, mas não é fácil a implementação disso, porque custa, né? A pessoa tem que se dedicar. E aí a gente acaba no nosso meio acadêmico se envolvendo com tantas atribulações, ou envolvimento político, de gerenciamento de do curso, do instituto, de participar de órgãos colegiados, e aí você acaba se perdendo num conjunto de ações
E a gente deixa talvez essa reflexão principal, né? Parar, pensar que se essa direção que nós estamos indo é a mais... Mas eu acho que esse talvez, esse papel talvez deve ser do gestor, né? Ele tem que chamar a turma e falar, ó, vem cá, nós estamos deslumbrando em outra coisa, vamos... A gente tem tentado, Gilson, fazer um pouco isso aqui, não é fácil, né? Nós somos uma unidade de uma universidade que tem 33 outras estruturas como a nossa, tem uma administração superior, e de novo, nós somos conservadores, as coisas não mudam rapidamente. Mas nós temos instigado aqui, principalmente, discussões em relação ao nosso ensino, né? Temos que fazer alguma coisa. Todo mundo, é mais ou menos isso, todo mundo está ciente. Temos que mudar. Mas quem vai mudar? Aí é mais fácil, mais cômodo ficar como está. Então, é isso que eu queria perguntar para você. Que medidas efetivas você espera ter atingido nos próximos anos, né? E que a coisa continue depois, com a continuidade do processo, no sentido de que essa discussão que você está colocando, que ela faça parte do interior dos departamentos. Porque se as pessoas não entendem essas relações, e talvez eles não discutam isso no dia a dia, elas não vão entender por que tem que mudar o tipo de aula. Sim. Mas nós temos, Gilson, a gente tem várias ações que vêm nesse contexto todo que nós estamos colocando. A primeira delas aí de valor acadêmico, né? A gente tem um grupo de discussões, já está trabalhando desde o ano passado, em relação a discutir um pouco o nosso formato de ensino e elaborar um trabalho na busca por formas diferenciadas de ensino. Nem vamos falar inovadoras para não... Às vezes algumas pessoas acham que quando você fala inovar é só com tecnologia, né? Sim. Não que a gente não precise aí de tecnologias para aplicar no ensino. Amplo. E esses trabalhos estão andando, né? Primeiro de tudo, a gente fez um diagnóstico inicial, é interessante porque nós já temos ações aqui dentro, isso é importante. Tá? Então, às vezes, a gente tem, quando você olha para os nossos planos de ensino, né? Para os organogramas, as disciplinas, eles são bastante quadrados. Mas quando você vai lá no chão da fábrica, na sala de aula, já tem novidade. Então foi bastante interessante esse diagnóstico inicial que ele mostrou isso. Então a gente tem, e o interessante é que esse diagnóstico já pontua inclusive as pessoas, né? Quais são os docentes, o que os alunos, né? Nós temos esses dados, o que os alunos identificam como diferente, que eles gostam, isso é importante. Não adianta, aquilo que eu falei, né? Tem gente que parte do pressuposto, não, o aluno é que está errado. Não, o aluno é nosso cliente, não adianta, nós não vamos mudar ele, é a sociedade que está nos... Certo ou errado, a sociedade está aí e não conseguimos mudá-la de um ano para outro. Então isso está sendo bastante positivo, a gente espera que a gente consiga aí, nesse curto prazo de 5 anos, que tenhamos de fato implementado ações de reestruturação no nosso curso voltadas para trazer grades curriculares, estruturas de cursos mais palatáveis para os alunos. Acho que nós temos condições de avançar. E temos condições de avançar porque essas práticas já existem, elas estão aqui. Pode ser meia dúzia, 10 docentes só, mas eles estão fazendo ações extremamente diferenciadas e a gente quer resgatar, trazer isso para começar a explorar isso como modelo. Então, acho que isso a gente tem condições. Nessa interação com a sociedade que nós estamos conversando, eu acho que a gente precisa... A gente está trabalhando hoje, basicamente, vou destacar 2 linhas, né? Uma voltada para a parte de inovação e tecnologia, que é tentar aproximar as potencialidades de pesquisa do IB com o mercado. Tá? Nesse sentido, a gente criou um escritório de inovação e tecnologia, que tem a sigla IBIT. E isso já está sendo, ou seja, nós estamos aí falando de ações assim, no último ano, então elas são bastante iniciais ainda, mas já estamos colhendo frutos, né? Então, falando do escritório de inovação inicialmente, ele também fez um diagnóstico inicial, onde é que tem os nossos laboratórios em potencial, os nossos docentes já tinham uma interação mais efetiva, e eles existem, não é? Isso está permitindo, então, o escritório hoje virou a nossa porta. Teve um dia desse que um empresário da cidade bateu aqui, na porta do diretor. Né? Graças ao escritório eu falei, opa, você está querendo eu tenho um problema, que eu estou querendo implementar uma novidade no mercado. Falei, vagamente eu lembrava, tem docentes assim, mas o que foi? Ele marcou uma reunião com o chefe do escritório de inovação e tecnologia. Isso já faz 2, 3 meses, já está inteirado com meia dúzia de pesquisadores, as parcerias estão avançando. E aí vem de encontro, são dois focos importantes, né? A interação com a sociedade, nesse caso um segmento específico da sociedade que é o mercado. Né? Daqui a pouco eu posso ter lá fora um produto com selinho, né? IBB, Unesp. Então é isso que nós precisamos. Né? Isso vai nos dar esse reconhecimento social, que eu acho que nós temos muito pouco, pode nos dar inclusive um retorno financeiro. Né?
Então isso é importante. E temos outras ações, como principalmente, o IB tem uma natureza básica em ciência, né? Não tem como fugir disso, nem queremos, acho que essa é a nossa identidade. Sim. Eu acho que a gente tem que trabalhar mais na parte de divulgação científica, no sentido de colocar um pouco mais a importância da ciência para a população. Para que a hora que algum político apareça na mídia e fale, né, querer cortar gastos ou investimentos, né, em ciência e tecnologia, que a população tenha um posicionamento em relação a isso. E a população não tem, porque para ela a ciência é aquela coisa, né, que feita lá por um louco, algo que está distante dela. E a gente tem trabalhado nisso, né? Está aí uma atividade de extensão que eu tenho feito desde que cheguei aqui, né, na parte de divulgação científica. E a gente tem fomentado isso agora, né? A gente acabou de criar, acho que foi autorizada recentemente, uma agência, que nós chamamos de Agência de Divulgação Científica. E o objetivo da agência é exatamente isso, fazer essa interação com atividades, né? Nosso projeto é que a gente tenha um espaço aqui de interação, ele tem até um nome, Espaço Ciência, onde possa ser visitado pelas crianças das escolas, pela população. E nós temos uma particularidade muito boa aqui, né? Nós temos um hospital que recebe uma população da região, nós temos uma circulação de gente muito grande. Nós temos aqui no campus de Rubião cerca de 10 mil pessoas circulando todo dia. Boa parte das pessoas atendidas no hospital, eles ficam boa parte do dia sem fazer nada. Então você imagina se eu criar uma ambiência dessas de educação científica, onde essas pessoas, a gente divulgue lá, não precisamos de fazer muita coisa. É um espaço onde ele possa visitar material biológico, quizás onde ele possa ter um laboratório simples, onde pode fazer um experimento simples para mostrar para ele a importância de um procedimento científico, e que essas pessoas, só pensando aqui no hospital, que essas pessoas possam vir fazer essa visitação, esteja lá, ele já vai até saber, né? E eu tenho a tarde toda livre, vou lá no Espaço Ciência. Então esse eu acho que é um projeto que precisa, claro, de uma adequação física, precisa de recursos, a gente está aí batalhando nessa linha, mas independentemente desse espaço físico, as ações já estão ocorrendo, que é tentar produzir material visual, né, de questões específicas de ciência de uma forma palatável para a população. Então acho que tem várias linhas de ação que a gente pode se aproximar mais da população e está vindo aí nessa direção. Enfim, são várias ações que a gente está tentando implementar. A gente vive um momento bastante crítico, né? Porque nós não temos... os nossos recursos estão bastante reduzidos, então a gente já está tendo assim, para você direcionar R$1.000 para cá, você tem que tirar de algum lugar. Isso está sendo bastante difícil. Mas nós estamos conseguindo. Assim, está sendo... não está sendo fácil, né? Mas eu acho que o bom da crise é que a gente está tendo que discutir, mexer com algumas coisas que nós jamais discutiríamos e jamais estaríamos mexendo se estivéssemos com o bolso cheio de recursos. Nessa manhã mesmo eu estava numa reunião com vários diretores da Unesp, discutindo essa questão de problemas de custeio, e aí alguém perguntou, se nós não estivéssemos na crise, nós estaríamos discutindo isso? Não, certamente não. Infelizmente, porque acaba sendo um momento desgastante, né? Imagine só, você tem uma comunidade cansada, que não tem tido reposição de salário, que não tem tido vários benefícios, aí você ainda chega e fala, vou mexer no seu emprego, no sentido que você vai mudar de lugar, você vai perder um cargo. Então isso é bastante complicado o momento, mas não tem jeito, eu acho que hoje o momento é esse, ou a gente faz uma reflexão muito boa da nossa estrutura administrativa, acadêmica e mexe nisso, de novo nós não vamos sobreviver aí, e não é a longo prazo não, a curto prazo nesse cenário. Então a crise está sendo bom por causa disso, nós vamos ter que fazer essas reflexões e esses direcionamentos, né, no sentido que eu estou colocando aí, formas de conectividade maior com a sociedade, formas de conectividade melhor com o mercado. Acho que isso a gente tem que repensar a própria aula, as questões acadêmicas, você exatamente. Não tem um docente, você vai repensar, vai virar uma coisa que de um lado é bom para o aluno, de outro lado viabiliza trabalhar com pouco docente. Sim, acho que esse é um ponto. Vai acabar acontecendo isso. Acho que hoje nós não vamos ter mais docentes como tínhamos. Nós não vamos ter mais recursos humanos de uma forma geral como tínhamos, né? E aí é que talvez por uma necessidade, nós vamos ter que bolar um sistema de ensino diferenciado. E antes nós tínhamos, né? Nós podíamos dar o luxo de pôr 2 docentes, 3 numa sala de aula com grupos menores de alunos. Podíamos. Era ruim não, era bom. Mas nós não vamos ter mais isso. Agora, como que eu vou dar essa atenção para o aluno? Né? Qualquer docente, nós vamos ter que pensar em formas, né? Produção de materiais audiovisuais, ou elaborar outras formas. É isso que está nessa discussão aí no momento. Porque se nós não fizermos isso, de novo,
Não vai Nós lá. vamos sucumbir porque nós não vamos ser mais atrativos, né? O aluno não vai vir mais nos procurar, não vamos ter mais um respaldo da sociedade. Então, acho que essa é a direção. E só uma última colocação que eu teria para você comentar, para você meio chato, mas para você dar a chance de você responder uma coisa que pode ter ficado uma impressão, que eu sei que não é assim que você pensa, mas você verá assim. A universidade ela tem que entender o aluno que está chegando, ela tem que entender a sociedade e ir se posicionando. Mas a universidade também tem um papel de redirecionar as coisas, não é? Sim. E eu sei que você pensa assim, mas lógico, tem um papel de redirecionar. Não é só atender o que todo mundo quer, então nós vamos seguindo conforme o barco vai. Nós também temos um papel de, olha, isso daqui não é o caminho, trazer para cá, né? Isso está dentro do seu Sim, discurso. mas eu acho que é isso. Acho que na realidade a universidade, ela, pelo menos no modelo nosso, né, que já vem aí desde 1800, um pouco antes, ela é um norteador do conhecimento, né? Então eu acho que ela tem um papel importante nesse norteamento da sociedade. Mas o que eu quis dizer é que nós temos que responder a uma demanda social, mas ao mesmo tempo acho que nós temos sim que fomentar a sociedade com novas direções, né? Novas direções de inovação tecnológica, novas direções, principalmente no sentido de ideias, né? Se a gente for ver hoje, muitas linhas de pensamento atual, muitas culturas nossas, elas avançaram a partir de linhas de pensamento que surgiram nos campos acadêmicos. Isso é fato, né? Ou de uma forma diferenciada ou não, é que nosso modelo de universidade ele é de certa forma recente, né? No qual o conhecimento está dentro da universidade. Até há 150, 200 anos atrás era um pouco diferente, né? Sim. Tinha conhecimento na universidade, tinha, mas ele estava descentralizado um pouco, né? Completamente. Né? Charles Darwin, vamos usar um exemplo da área, boa parte do conhecimento dele não veio, não que ele não tenha estudado na universidade, mas o conhecimento vinha de uma fonte diferenciada, né? O cara pensava por si só, tinha um laboratório em casa, colhia os dados, né? Era um formato diferente. Mas eu acho que isso sim, não, acho que a universidade ela é um norteador de avanços, né, na sociedade. Eu não tenho só um dúvida, reflexo da sociedade, né? Ela não é só um reflexo. Eu acho que ela tem que responder à demanda da sociedade. Mas ela tem que ser esse norteador de mudanças mais amplas, né? Aí é que eu acho importante. Essa é a minha preocupação, de nós termos um posicionamento, nós temos que articular muito bem o momento atual, porque nós temos que vislumbrar o que a sociedade vai precisar, qual direção nós queremos para um país que nem o Brasil, daqui 10, 20 anos, né? Então, se essas linhas de pensamento elas não surgirem aqui, nas nossas várias áreas, né? De humanas, de exatas e biológicas, né? Nós vamos talvez sucumbir a linhas de pensamento que vão sair de outros meios, não sei. Não menosprezando que nós não possamos ter, não é? Linhas de pensamento que vêm de outras direções. Sim. Mas no nosso modelo atual, a universidade é a fonte geradora do conhecimento, das ideias, não é isso? Então, eu acho que isso que é o momento crítico, porque se nós não conseguirmos aqui identificar para onde nós queremos ir, não é? O que será de nós? Seria mais ou menos isso. Então, acho que a sua colocação é bem pertinente nessa direção, para não passar a impressão de que nós só estamos aqui passivos, né? Não é isso. Mas nós estamos aqui para atender uma demanda, né? Passivos e sensíveis. Exatamente. Acho que sensíveis a uma sociedade que ela está precisando, mas eu acho que nós temos que ter uma visão que está muito mais além do que esse imediatismo da sociedade. Porque a sociedade está ali agora, ela precisa de um profissional, né? Ela precisa dessa interação, dessa conectividade agora com as nossas tecnologias, com o nosso conhecimento. Mas nós temos um papel muito além disso, que é levar para a sociedade alguma coisa que vai causar profundas transformações lá em 50 anos. E dependendo do nosso direcionamento, a gente pode atirar concorda? Mandar a sociedade nessa direção ou naquela. Por isso que é meio crítico, né? Essa nossa reflexão do momento, né? O que nós queremos, né? O que vai... qual vão ser as linhas de pensamento, os norteadores daqui a 10, 20, 30 anos? Isso não é fácil. Não. Mas é isso, César. Ao mesmo tempo que eu quero te agradecer por ter vindo aqui, eu quero também aproveitar e registrar meu agradecimento, primeiro por você ter montado esse sistema de resgate histórico, né? A história, ela determina o futuro a partir do momento que a gente conhece o passado, não que seja determinista, né? Mas por meio de reflexões do passado, do presente
e das expectativas do futuro. Acho que você acertou muito bem em fazer isso. Acho que um dos maiores bens que você fez para essa instituição, eu sou suspeito para falar, mas acho que foi isso. Porque nós éramos daqui para frente, e isso está sendo repensado. E, óbvio, um agradecimento pessoal por ter me colocado nessa história tão bonita. Eu que estava já fora daqui, e te agradeço muito por ter lembrado do meu nome. Gilson, o diretor aí que agradece, né, a sua disponibilidade. Você nem está mais no nosso quadro, né? Se você for ver de todos os colegas envolvidos aí com esse resgate histórico, todos, de certa forma, estão sendo até pagos por isso, né? Embora foram convidados, né? Ninguém está pagos, que eu digo, são servidores da instituição, então estão ainda a serviço da instituição, que não é mais seu caso, né? E você aceitou aí de prontidão, então fica registrado o nosso agradecimento. Eu acho que isso era mais do que necessário, né, Gilson? Acho que ao longo do tempo, é uma história bonita, ela foi sendo registrada, mas ela precisava de um registro, acho que mais efetivo, e deixar claro, acho que a partir de agora, que isso se torne uma política, não foi uma... Pode ter sido uma política dessa gestão de implementação, mas tem que ser uma política do Instituto. Acho que a comunidade tem que entender a importância disso e cobrar, não importa que o diretor seja em A ou B, mas nós temos que continuar, porque é muito mais fácil, né, nós registrarmos o que está acontecendo agora, concorda? Os nossos docentes estão aí, as coisas estão acontecendo. Você está acompanhando conosco agora a dificuldade de resgatar alguma coisa de 30, 40, 50 anos atrás. Né? Menos mal que a nossa história é recente. Estamos conseguindo, né? Ainda com bastante sucesso, acho que registrar tudo isso. Mas o IB que agradece. Tá? Muito obrigado. Obrigado a você. Valeu. É isso, gente. Esse foi o César Martins.